Olá, amigos, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 10 de agosto de 2021, e nós estamos aqui para mais uma noite de reflexões das obras que temos como aquelas fundamentais, necessárias do nosso entendimento para a compreensão da doutrina espírita, para a compreensão da própria vida. Hoje, nossa noite, a noite refletimos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E assim, se Deus quiser, iremos fazer. Agradecemos já a companhia da Rosângela, Cláudia, Jane, Tânia, Ivete, que estão conosco nesse instante, Brígida, sejam todas bem-vindos. Vamos à nossa prece, depois continuamos cumprimentando os amigos que aqui estão. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as bênçãos dos céus, descendo até nós, fortaleçam em nossas almas a fé e a esperança, em nossas mentes a luz, para que consigamos visualizar um caminho mais pleno de equilíbrio, de sabedoria, de alegria e de paz. Que Jesus, o Mestre amado, não nos falte, através dos benfeitores espirituais que vêm a nós em seu nome, nos amparando e nos assistindo em todas as nossas necessidades. Que a paz esteja entre nós, hoje e sempre, que assim seja. Bem, vamos lá, Sebastiana, Sandra, bem-vindas. Estamos juntos, graças a Deus, para mais esta vivência e a gente agradece muito a companhia. Vamos tirar um som aqui que é para não termos problemas, senão, no repente, começa um eco. Cláudia, boa noite. Terezinha, boa noite. Cida, Regina, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da introdução, ainda a introdução, lembra-se aquela parte da doutrina de Sócrates e Platão, que nós estamos vendo, que tinha 21 itens. Nós estamos caminhando dentro disso para termos uma ideia desses filósofos da antiguidade, que 600 anos aproximadamente antes de Jesus, né, e de Jesus para o Espiritismo são mais 1.800 anos, então vejam há quanto tempo essas verdades estavam sendo reveladas ao mundo. E assim Jesus vem, traz toda a iluminação sobre o assunto e o Espiritismo vem trazendo para a nossa linguagem mais acessível, a fim de que compreendamos bem. Vamos ao nosso boa noite, Cidinha, seu Antônio, Gil, Mauro, Marcelo, Célia, sejam bem-vindos, Dilza. É sempre motivo de alegria quando estamos iniciando uma noite de reflexões e estudo. Nós estamos hoje no item de número 10 dessa introdução da doutrina de Sócrates e Platão. E nesse item de número 10, vamos relembrar, Kardec ele separou determinadas afirmações, determinadas falas, reflexões desses filósofos que eram pertinentes ao assunto morte, espíritos, ao seu modo de ver a vida. E ele traz então a citação e normalmente ele faz mais um comentário mostrando o link disso com os ensinamentos da doutrina espírita. Então aqui no item de número 10, ele dizia Sócrates e Platão: o corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. Acontece o mesmo com a alma. Então ele está afirmando que as cicatrizes, nosso corpo carrega as cicatrizes dos cuidados ou dos ferimentos que nós tivemos. Ele reflete cuidados ou ferimentos que tivemos, ficam registrados no corpo físico. E eles assim também ocorre com a alma. A alma bem cuidada ou a alma que de alguma forma foi ferida, se feriu nas suas andanças da vida, ela carrega consigo as dores da alma e cicatrizes na alma. Quando ela se despoja do corpo, conserva os traços evidentes do seu caráter, de seus sentimentos e as marcas que cada um desses atos lhe deixou. Então veja que o nosso caráter, aquilo que é forjado na vida pela educação, pelos cuidados, pelo autoconhecimento, pela busca, né,
melhoria interior, dessa transformação que todos ansiamos, alguns falam em reforma íntima, não importa, é um trabalho que se está fazendo para melhoria do caráter. E isso tudo, ao deixarmos o corpo físico, carregamos conosco, porque é um pertence da própria alma. Isso não pertence ao corpo físico que vai falecer, mas pertence à alma, ou seja, ao espírito que habitava esse corpo que vem a desaparecer. Além da questão do caráter, os sentimentos. Sejam os sentimentos mais positivos, amorosidade, fraternidade, sentimentos de solidariedade com as criaturas, ou sejam sentimentos mais dolorosos, de rancor, de ódio, melindre, desejo de vingança, enfim, todos esses sentimentos também são da alma, ou seja, do espírito encarnado, e não do corpo físico. O corpo não tem nada a ver com isso. Por isso, ao deixarmos o corpo, carregaremos a nossa bagagem particular, o nosso caráter e os sentimentos que estamos imbuídos, que temos conosco. Então, carregamos também as marcas que, seja o nosso caráter ou os sentimentos, deixaram em nós. Isso não se apaga, né? Aquilo que foi maculado, aquilo que foi de alguma forma ferido, não vai se apagar. Então, carregamos conosco também. Isso tudo Sócrates e Platão. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que a doutrina espírita não difere em nada deste pensamento. E ele então diz assim, assim a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Olha que ele já visualizava que a culpa, o homem estar sobrecarregado de culpas, isso prejudica muito a criatura. Então, atos que fazemos e depois nos sentimos culpados ou que sabemos que estamos prejudicando e essa culpa um dia chega, e isso é uma coisa que vai complicar muito a nossa vida. A maior desgraça que pode acontecer a um homem é de ir para o outro mundo com a alma carregada de culpas. Porque nós vamos ter que nos livrar dessas culpas. Numa vida futura, vamos voltar ao relacionamento onde houve a situação de culpa e vamos ter que refazer tudo de novo. Vamos ainda, boa noite, Júlio, Mara, Rosa, Terezinha, Lena, que estão conosco nesse instante também, Edith, o Gil, estão todos conosco, graças a Deus, participando também. O Gil dizendo, isso é registrado e autenticado na alma, verdade, é o cartório particular, cada um tem dentro de si para registrar e autenticar. Então, nós estamos exatamente escrevendo a nossa sorte. Cada um de nós está escrevendo a própria sorte para desencarnação e futuras reencarnações. Boa noite, Lourdes, também, que está chegando. E eu acho que eu vi a Flávia Simati, eu não cumprimentei a Flávia, mas estou vendo. Bem, continua então Sócrates a dizer: tu vês, Cállicles, que nem tu, nem Polos, nem Górgias podereis provar que se deve seguir outra vida que não seja mais útil quando formos para lá. Então ele falava aos discípulos, aqueles que ele estava orientando, alertando que eles não poderiam provar diferente disto. Estamos preparando a vida futura, todos estamos preparando a vida futura. De tantas opiniões, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer do que cometer uma injustiça. Já era pensamento da antiguidade, desses filósofos. Mais vale sofrer do que cometer uma injustiça. É preferível ser o injustiçado do que aquele que comete a injustiça. E Jesus vai reforçar tudo isso. E que antes de tudo, devemos aplicar-nos não a parecer, mas a ser um homem de bem.
Então, não era uma questão de aparência do homem de bem, era uma questão de verdadeiramente tornar-se um homem de bem. Vamos a mais um pessoal que está chegando, Célia, Thelma, Flávia, sejam todos bem-vindos, boa noite a todos. Kardec vai fazer um comentário sobre isso. Como nós vimos, a postura de Sócrates, aqui são conversações dele com os discípulos, quando ele já estava na prisão, que ele seria condenado, e ele dizendo, é preferível sofrer uma injustiça do que ser aquele que causa, que pratica uma injustiça com alguém, que era o próprio caso dele. Kardec analisa dizendo, aqui se encontra outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência, segundo a qual a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que ela tinha na Terra. Por que Kardec diz aqui, hoje confirmado pela experiência? Por causa das comunicações mediúnicas, aqueles espíritos que se utilizavam de médiuns nas sessões mediúnicas para falar da sua condição de vida, e Kardec a questionar como estavam, onde estavam, como tinham chegado, o que se passava com eles, eram narrativas de vida. E ele disse, então, estamos comprovando desta forma que o caráter e as paixões, as tendências e as ideias que cada um tem, leva consigo. Isso é a nossa bagagem. Cada um, ninguém vai mudar uma vírgula do que é, do como pensa, do como age, do que gosta. Depois, com a continuidade do tempo, vamos entrar num processo de reeducação no mundo espiritual para retornarmos e continuarmos a nossa trajetória. Mas não mudamos simplesmente porque desencarnamos. Tiramos uma veste, mas não deixamos de ser nós mesmos. Por isso, há que continuar sim. Continua ainda Kardec analisando esta fala e dizendo, esta máxima, mais vale sofrer que cometer uma injustiça, que Sócrates falou, não é inteiramente cristã, porque é a proposta do Cristo. Quando Jesus explicou muito bem, e ele disse, se bater uma face, ofereça a outra, mas era no sentido de um comportamento diferenciado daquele que era lugar comum. É o mesmo pensamento que Jesus exprime com essa figura. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. E aí vamos então ao item de número 11. Boa noite, Regiane, seja bem-vinda. Nesse item de número 11, ele vai falar sobre a morte. Aqui ele estava falando na vida futura, o que acontece após a desencarnação. Como nos comportamos ou como estaremos nós após a desencarnação. Não vamos mudar da noite para o dia, continuaremos do jeitinho que somos. Isso me faz lembrar o Divaldo contando que no final de uma palestra, uma mãe veio falar com ele, ela estava muito aflita, o filho havia desencarnado num acidente de moto. O Divaldo perguntou, ela contou para ele no acidente de moto. E ela queria saber como estava o filho dela no mundo espiritual, porque verdadeiramente é isso que nós desejamos saber, como estão aqueles nossos amigos, nossos entes queridos, nossos parentes no mundo espiritual. A ânsia de saber e o desejo que eles estejam bem, é o desejo de todo mundo. Então ela perguntou ao Divaldo, que ela queria tanto saber como ele estava no mundo espiritual. Divaldo, muito tranquilamente, espera assim, me conte como era o seu filho. Ele era um rapaz forte, vigoroso, alegre, gostava de andar de moto, gostava da velocidade, era uma pessoa cheia de vida. Eu disse, pois é, ele continua desse mesmo jeitinho no mundo espiritual. Alegre, sorridente, gosta de desafios, gosta de velocidade, gosta da moto. Esse é, exatamente. Ele continua, então eu estou tranquilo e estou feliz, porque era assim que ele gostava de viver. O que Divaldo falou àquela mãe,
É exatamente o que está aqui, o que Sócrates e Platão estão dizendo, que Jesus confirma e depois a espiritualidade vem dando testemunho de que não mudamos nada. Do jeito que nós somos, vamos nos apresentar. Podemos sofrer alterações depois, com maturidade, com visão diferenciada dos fatos, mas não vamos deixar de ser nós mesmos, com os nossos sentimentos, nosso jeito de ser. Não vamos mudar tanto assim. Continuamos na mesma toada que nós costumávamos empreender na vida. Por isso que muitas vezes, quando a pessoa é mais difícil, tem mais deslizes e insiste numa vida mais complicada, ela pode demorar mais tempo para a sua mudança. Então as reencarnações vão ser mais sucessivas e ela vai num passo mais lento, mas ela vai. Aquele que se disponha vai mais rápido. É tudo uma questão do desabrochar da consciência e da madureza espiritual que se adquire. Vamos lá então, Doroti, Lília, Betinha, Silvia, Eliane, Silvio, a Turca, sejam todos bem-vindos, é uma alegria quando estamos juntos, Kazuko também, sempre feliz nós ficamos com a presença dos amigos. Bem, então nesse item de número 11, ele vai falar sobre a morte, essa visão, dizendo, de duas uma, Sócrates e Platão diziam, né? Pensavam assim e emanavam seu pensamento e seus ensinos nessa base. De duas uma, ou a morte é a destruição absoluta, ou é a passagem de uma alma para outro lugar. Não tem uma terceira opção. Ou tudo se acabaria com a morte, ou a vida continuaria além da morte. Em outro lugar, em outra dimensão, em outro plano, não importa o nome que se vá usar para isso. Se tudo deve extinguir-se, a morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Porque não se tem uma percepção, às vezes acontece isso conosco, deitamos e acordamos no dia seguinte e diz, nossa, puxa, parece que caí feito uma pedra, nem sonhei, não me mexi, não levantei, dormi uma noite inteira e não me lembro absolutamente de nada, parece que fechou os olhos ontem e abri hoje. Quantas horas nós passamos assim, nesse estado de não termos nem consciência de nós mesmos naquelas horas de sono. Mas se a morte é apenas uma mudança, né? Se ela é apenas uma mudança de estado da alma, a passagem para um lugar em que os mortos devem reunir-se, que felicidade há de ali reencontrar os nossos conhecidos. Então, ele se levantaram duas hipóteses. Pode ser que com a morte tudo se acabe. Então, é um sono profundo, não se lembra de nada, apagou tudo. Ou então, haveria uma vida em algum outro lugar. E se há uma vida em algum outro lugar, este outro lugar deve ser aquele em que vamos reencontrar os nossos amigos, nossos queridos, vamos reencontrar pessoas do nosso coração e que alegria será isso. Meu maior prazer, dizia Sócrates, seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada. Veja que o fenômeno da mediunidade, da comunicação mediúnica, Sócrates desejava experienciar. Porque ele poderia conversar com os desencarnados, fosse através da mediunidade. Então, eu gostaria de examinar de perto os habitantes dessa morada e, dentre eles, distinguir, como aqui, os que são sábios dos que creem em sê-lo e não o são. Há sábios e há pessoas que se fazem de sábios e não tem nada de sábio verdadeiramente falando. Ele queria encontrar, eu gosto muito da expressão, que um dia lá na vida eu falava para os alunos, eu gosto de cabeças pensantes. Então imagine que alegria para este sábio encontrar cabeças pensantes, que ele pudesse trocar ideias, aprender, porque nós estamos sempre aprendendo com todo mundo.
Ou agora existem aqueles que têm cara de cabeça pensante e dentro é um vazio total, não tem o que se aproveita. E era isso que ele dizia aqui. Mas já é tempo de partirmos, porque ele já estava condenado a tomar veneno. Ele iria morrer logo em seguida. Eu para morrer e vós para viver. Ele falava com os seus discípulos dentro da cela de uma prisão e os discípulos iriam se retirar enquanto ele deveria sorver o veneno que acabaria com a sua vida física. Essa foi a morte dele. Então ele disse, é hora de partir. Eu para morrer e vocês para viver. Falando isso aos seus julgadores, aqueles juízes que estavam ali condenando. Kardec vai fazer uma análise dessa situação, especialmente da ideia da vida após a morte que ele levanta aqui, né? Ele traz. Segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra encontram-se depois da morte e se reconhecem. Era o pensamento de Sócrates. O Espiritismo nos mostra continuando suas relações, de tal maneira que a morte não é uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Não existe um hiato entre a vida encarnada e a vida desencarnada. Entre o mundo visível e o mundo invisível. Há uma sequência natural. Então não só se reencontra, né, aqueles amigos, aqueles conhecidos, mas como relata Kardec, vão continuar suas relações. Vão novamente, nós estamos vendo nas obras de André Luiz, Dona Laura desencanou, o marido já tinha desencarnado, já estava alocado em Nosso Lar, ela foi para lá, depois os filhos que foram desencarnando, então a vida deles continuou, a vida de família, de relacionamento humano, continuou. Eles já iam voltar para a reencarnação, mas a filha ficaria ali com a neta, cuidando da casa, cuidando daquela uma que estava lá. Então é isso que nós estamos vendo, uma vida que continua sempre, tem sequência natural. E continua Kardec ao analisar isso, e é muito interessante porque é sem solução de continuidade. Continua, do pé em que estava, da história em que estava, vai seguir, vai continuar ao encontro, o relacionamento. Sócrates e Platão, se tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde, porque eles antecederam a Jesus com esses pensamentos, e o que o Espiritismo hoje nos dá, e o hoje de Kardec era 1800 anos depois de Jesus, não teriam falado de outra maneira. Tudo que eles falaram nesse 1800 mais 500 anos, então 2300 anos atrás, não perdeu a validade. É a mesma visão dos fatos, é a mesma ideia dos fatos, e o Espiritismo veio comprovando essas ideias posteriormente. Quer dizer, eles não mudariam nada disso que eles estavam falando. Nisso, nada há que nos deva surpreender, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados devem tê-las conhecido antes de vir para a terra, para onde as trouxeram. As verdades são eternas, são incontestáveis e são eternas. Ela boia numa época, boia na outra época, aparece aqui, aparece ali, mas não há contradição. Às vezes, o entendimento daquela verdade, ele é menor numa época e se amplia em outra época, quando temos mais recursos, seja da inteligência, seja das ciências que a vida propicia, mas nós vamos ver que não derruba a verdade. A verdade é sempre ela, é pilar, é luz e não se derruba. Por mais que se queira, ela se faz presente.
Então ele disse, nós não temos que estranhar, porque a verdade é assim. Ela vem e Jesus, ele usava uma expressão muito interessante. Quando ele queria passar um ensinamento, ele dizia àqueles em verdade eu vos digo. E aí ele passava o ensinamento. E quando nós vamos ver essas frases de Jesus, em verdade eu vos digo, são frases que normalmente foram citadas lá no Antigo Testamento por aqueles profetas do Antigo Testamento. Então, e olha que estava aí antes disso já estavam lá, no período dos profetas, estavam Sócrates e Platão também. E Jesus está repetindo aquela verdade agora, mostrando mais claramente para as pessoas os ensinos. Boa noite, Mona Lisa, boa noite, Jane, sejam bem-vindas. E então, ele continua a dizer das verdades. E o mais interessante, que os espíritos adiantados, aqueles mais maduros e mais sábios, que têm mais bagagem, devem tê-las conhecido antes de vir para a Terra. Espíritos, às vezes, de outras moradas deste universo. Espíritos que, como dissemos ontem, as palavras de Manolo Quezada, mochileiros do universo. Já trazem essas verdades. É interessante porque quando nós olhamos, por exemplo, na questão de arquitetura ou das artes, olhamos para o Egito Antigo e vemos aquelas construções fantásticas ou outras, né, no mundo, e nós dizemos, nossa, mas como pode? Olha que coisa fantástica isso! De onde esse povo tirou essa capacidade, uma engenharia perfeita, que nem a mais moderna engenharia hoje consegue muitas vezes deslindar o mistério daquela construção. E eles conseguiram fazer numa época de 5.000 anos atrás. Então nós vemos que quando se trata dessa parte de cultura, nós olhamos para isso admirados e somos capazes de admitir que eles eram seres extraterrestres, que eles eram criaturas vindas de uma outra esfera de conhecimento, de ciência, e trouxeram para a Terra o know-how que tinham adquirido. Mas quando estamos falando da parte filosófica, de ensinos que mexem com a alma, com o ser, parece que temos dificuldade de admitir que outros seres pudessem trazer para a Terra ensinamentos que poderiam conduzir a nossa moralidade por um caminho mais saudável. No entanto, é exatamente isso que Kardec está dizendo, que espíritos mais adiantados devem ter tido conhecimento dessas verdades e trouxeram para a Terra quando para cá vieram. Se considerarmos ainda que Sócrates e Platão e os grandes filósofos do seu tempo podiam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão, sendo escolhidos precisamente porque estavam mais aptos do que os outros a compreender os seus sublimes ensinos. Olha o que Kardec está dizendo. Ele está mostrando aqui as questões reencarnatórias, as sucessivas reencarnações. Vamos supor, espíritos nobres de outros orbes conheceram as verdades, trouxeram para a Terra. Viveram aqui, ajudaram, alavancaram o pensamento humano para um caminho mais claro, mais útil, mais perfeito, de resultados mais positivos, desencarnaram. E Kardec está dizendo, vamos, por conta da lei de reencarnação, se considerarmos que esses grandes filósofos podiam estar mais tarde como discípulos de Jesus. Porque quando nós olhamos a história do Cristo, né, ao momento em que ele começa o seu messiato verdadeiramente, já homem maduro, como é isso dele passar e olhar um Levi com a banca de dinheiro, o câmbio, e dizer para ele, larga tudo isso e segue-me. E de repente esse Levi, que depois é Mateus nos evangelhos,
esse Levi se levanta, larga tudo e vai atrás do Cristo? Como é isso? Ou Pedro estava lá junto com André, recolhendo as redes de pesca, homens simples, homens brutos, sem conhecimento de época, sem escolaridade, mas estavam lá na sua luta e Jesus disse: venha, vocês vão ser pescadores de almas, larguem as suas redes. Na nossa cabeça, pensar que aqueles homens viviam da pesca, sustentavam a família com aquilo que pescavam. De repente passa um estranho para eles e diz: vem me seguir, larga tudo isso aí, que isso aí não interessa, eu tenho outra tarefa para fazer com vocês, vamos. E eles abandonaram barco, abandonaram redes, abandonaram famílias para seguir a Jesus que nem conheciam? Quem eram esses espíritos? Quem eram estes homens que foram escolhidos a dedo por Jesus? E que estavam vestidos simplesmente, com uma vida bem comum, sem nenhum expoente, mas que depois nós vamos ver que se tornaram verdadeiros bandeirantes do cristianismo. Foram os que alavancaram o cristianismo na face da terra. Foram estes homens que tiveram uma força sobre-humana de lutar contra aquele império, contra aquele comportamento ditatorial de época, trazendo um outro juízo de valores. Homens nada nobres, nada escolarizados, com exceção de Levi, de Judas, que sabiam ler e escrever. Mas os outros eram analfabetos. Quer dizer, quem eram esses espíritos? Claro que eram espíritos que traziam consigo uma bagagem tal que o ensinamento de Jesus para eles era claro, conseguiam captar toda a mensagem do Cristo, decodificar de acordo com a vida comum que levavam para envolver pessoas comuns, deixando poucos para envolver pessoas de mais conhecimento, que foi o caso de Lucas, que foi o caso de Paulo, que foram aqueles que se envolveram com os que eram capazes de discutir, que tinham conhecimento. Quem são esses espíritos? Ou quem foram eles na história do mundo antes do Cristo? Porque eles não eram desapropriados de condição. Eles não eram. Jesus sabia quem ele estava, era o combinado, eles tinham vindo à mesma época, estavam todos mais ou menos no mesmo lugar, num raio próximo um do outro, para poderem ser aglomerados num único ponto de convergência e dali sair levando para o mundo tudo isto que nós recebemos através deles. Não fossem eles, não teríamos tudo isso. Então, quem eram esses espíritos? Com certeza, espíritos nobres, sábios, conhecedores, doutores nesse conhecimento, sem os diplomas da terra, naquele instante, mas possuidores de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, de caráter eles tinham. E foi isso que Jesus então escolheu. Então Kardec está dizendo, olha, fossem eles aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão, sendo escolhidos precisamente porque estavam mais aptos que os outros a compreender os seus sublimes ensinos. Eles estavam prontos. Eles tinham essa maturidade espiritual para o melhor. O Gil disse, eles tinham o coração aberto. Não era só uma questão de coração aberto. Era a questão do estofo moral, do conteúdo intelectual que estas almas, esses espíritos traziam consigo. Eles estavam prontos. Era só dar sequência no trabalho. Ainda, porque quando a gente vê coração aberto, a gente vê algumas falas de alguns que quiseram seguir Jesus e ele disse, será que você vai ser capaz de passar por tudo que eu preciso passar? Muitos recuaram. E muitos não entendiam
os ensinos, pediam que o mestre explicasse mais uma vez para que pudessem bem entender. Aí continua ainda Kardec, e que eles podem, Sócrates, Platão e outros tantos filósofos e outras tantas cabeças pensantes da história da humanidade, eles podem, por fim, participar hoje século XIX, quando chega o Espiritismo, da grande pleiade de espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. Está ali, dizendo que a todo tempo, e podemos trazer do século XIX para o XXI, onde estamos, a mesma verdade. Não estamos órfãos, Deus não desampara. Entre nós existem grandes espíritos trazendo as mesmas verdades do passado na linguagem, na possibilidade de termos lucidez, entendimento e pautarmos nossas vidas por esses exemplos. São almas maduras para nos ajudar. Então, muitos desses grandes espíritos que o mundo conheceu não abandonaram o planeta. Nós sabemos do próprio Dr. Bezerra de Menezes que, ao desencarnar, isso é narrativa da vida dele, de que ao desencarnar ele poderia ter pleiteado outras esferas espirituais. E, no entanto, ele pediu para ficar. Porque enquanto houvesse um dos seus irmãos sofrendo, o lugar dele seria aqui ajudando. Veja que alma generosa, grande. E nós vamos duvidar da ajuda dele? De jeito nenhum. Sabemos que muitos espíritos bons estão na face da terra, ajudando as criaturas. Ainda mais neste momento de final já de transição, onde o cerco a guerra está mais declarada, o bem e o mal, está mais aí, né, diante dos nossos olhos. É a hora que nós estamos mais precisando desses grandes espíritos na face da terra para nos darem coragem, para nos darem força, para nos encher de esperança, para mostrar, sim, que tudo está em andamento. Então nós vemos, quer dizer, a reencarnação, a abençoada reencarnação que nos permite estarmos recebendo constantemente essas mentes brilhantes na face da terra a nos ajudar. Vamos então para o item de número 12. Dizia Sócrates e Platão: não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça. É a mesma fala de Jesus, pagar o mal com o mal, né? Mal com o mal. E então está aqui, não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Não é retribuir da mesma forma, e foi por isso que Jesus diz da outro lado, outra face, outra moeda, outra forma de fazer. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio, e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. Aquele que não aceita essa ideia de não pagar na mesma moeda, de fazer diferente, são pessoas que desprezam as outras. Era a fala deles, que não se deve. Ele não dizia que não pode. Podemos tudo, mas não devemos. Então não se deve. Não é este o princípio da caridade, diz Kardec, que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar os inimigos? É a mesma coisa. É uma outra linguagem, um mesmo jeito de fazer. A Cláudia perguntando se eu sei algo do Espírito de Jesus. Não sei não, Cláudia. A gente precisaria ser muito elevado como espírito para saber alguma coisa mais, além do que aquilo que a vã filosofia traz até nós, as filosofias das religiões trazem até nós. Disso a gente sabe bastante, porque a literatura é farta. Mas dizer que se sabe verdadeiramente, não. Ele pode ter voltado, eu diria que ele nunca se foi. Enquanto houver um cristão na face da terra, vivendo o ensinamento de Jesus, ele nunca se foi. Porque a alma dele está aqui, a essência dele está aqui. Então, graças a Deus, nós entendemos que ele nunca se foi. Há muito cristão cumprindo
o papel, a vontade de Jesus, os ensinos de Jesus, ele está vivo nessas criaturas, participando da vida. Bem, vamos lá então ao item de número 13. É pelos frutos que se conhece a árvore. Olha o que eles diziam. Jesus falou tanto disso, o Espiritismo fala tanto disso. É pelos frutos que se conhece a árvore. É necessário qualificar cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la má quando a sua consequência é má e boa quando produz o bem. Por isso que Jesus dizia, né, da árvore, uma árvore má não pode dar bons frutos, porque ela já foi tida como má pela sua produção. Então, a questão é essa. Nós olhamos, nós sabemos pelo fruto que se conhece a árvore. Jesus falou isso. Esta máxima é pelos frutos que se reconhece a árvore, diz Kardec, encontra-se textualmente repetidas muitas vezes no Evangelho de Jesus, ou seja, nos ensinos de Jesus, mostrando que, observando os atos de uma pessoa, nós vamos saber da sua índole, se é boa ou se é má. O item de número 14. A riqueza é um grande perigo, falava Sócrates e Platão, falavam eles. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a ele, nem ao que possui, mas a uma coisa que é ainda mais estranha que aquilo que ele possui. Kardec não faz comentário aqui na introdução. Ele vai comentar isso no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós podemos olhar e entender um pouquinho que seja. A riqueza é um grande perigo, sim, porque ela abre todas as portas. Coisas boas e ruins ficam ao alcance das mãos da criatura. Todo homem que ama a riqueza, e amar é aquele cuidado maior, é aquela atenção maior, é aquele olhar voltado para. Então, a pessoa que tem a mente centrada somente nessas questões da riqueza material, ele não ama, ele não olha, ele não cuida nem dele, nem ao que possui. Porque nós não possuímos a riqueza, muito pelo contrário, somos possuídos por ela. Não possuímos porque não é de nossa propriedade, ao sair daqui não podemos levar. Nós somos usufrutuários da riqueza, mas não proprietários. Não vamos poder levar. E aí o que aconteceu conosco? Não cuidamos de nós e nem daquilo que verdadeiramente possuímos. O que é que possuímos? Caráter, sentimentos, tendências, conhecimentos, não cuidamos disso. O olho era para fora, não olhamos para dentro de nós. Não vimos os valores internos, não cuidamos deles. Então ele diz, mas cuida de uma coisa que é ainda mais estranha do que aquele que ele possui. Porque vai escapar de suas mãos, não pode levar, não tem como. Aí no capítulo 15 vai dizer ainda agora sobre as preces, Sócrates dizendo, as mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que a alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. É interessante nós vermos isso, né? A prece, sim, é muito boa, é a nossa ligação com Deus, com as esferas superiores, mas a mais bela prece, os mais belos sacrifícios agradam menos a Deus do que o esforço de uma criatura em assemelhar-se às virtudes, em adquirir. Então, mais do que falar, mais do que orar, é arar o terreno da própria alma, fazendo uma semeadura nova, cuidando por uma colheita melhor. Então, muito mais, às vezes, e eu me recordo muito dos antigos que dizem, nossa, trabalhei tanto, hoje não consegui nem fazer oração, tanto trabalho, mas o trabalho é uma oração. O trabalho
É uma oração. A mente está ocupada em produzir alguma coisa boa, em gerar algum recurso do sustento da família. Tudo isso está envolvido. Naquele momento, não se pensa em mal, não se deseja mal. Estamos ali, fazendo o melhor. O Gil lembrando da história de São Benedito, né? Que era isso mesmo. Ele estava naquela cozinha, como cozinheiro. E ele passava lá no oratório e dizia que ele não sabia, né? Senhor, aqui está o dito, eu não sei orar. Por que ele não sabia? Porque ele não era merecedor de estar lá com os frades principais, né? Que faziam os estudos filosóficos. Ele não era merecedor. Ele era um negro. Fala-se agora, mas essa história é muito longa. E como ele não era de família rica, porque também envolvia poder e dinheiro, porque a questão de tornar-se padre ou freira, as famílias tinham que ter alguém vinculado à religião, fosse um padre ou uma freira, um médico e um militar. Essa era a proposta das famílias de um modo geral, nesse passado nosso. E ele não era candidato a nada disso, ele não tinha condições, não tinha posse, não tinha nome. Então ele era uma pessoa simples. Mas naquela cozinha, os pães se multiplicavam. E no seu avental, ele saía à porta e distribuía aos famintos. Essa era a maior prece dele. Tem uma história muito bonitinha, que lembra essa de São Benedito, mas é uma história que um dia eu li, onde havia um frei num convento. Ele também não tinha condição de pertencer à classe dos estudiosos e filósofos, porque essa filosofia das religiões, ela ocupou muitas cabeças dentro dos mosteiros. Ele não tinha essa condição. Então ele foi designado como porteiro. E ele todos os dias ficava ali naquela porta, e ali naquela porta ele ouvia os necessitados que chegavam, ele ouvia os choros, as reclamações, ele aconselhava, ele dava um pão, ele dava um prato de comida, e assim ele fazia. E ele tinha o horário certinho de ir para a portaria fazer essa tarefa. E ele tinha um grande desejo, o desejo de ver Jesus. Ele queria muito ver Jesus. Ele queria muito saber de Jesus. E um dia, então, ele está no seu quarto e Jesus entra. Ele fica extasiado. Mas está na hora que ele tem que cumprir a tarefa de acudir os pobres, de atender os pobres. E ele com o coração pequenininho, apertado, porque ele queria tanto conversar com Jesus, ele não pôde. Ele pediu licença a Jesus, que ele tinha tarefa a dar conta, e foi para a portaria. Passado alguns momentos, de começo ele foi chateado, porque ele estava deixando Jesus na cela dele para poder fazer a sua parte. Mas depois ele se envolveu ali com as pessoas como ele sempre se envolvia e nem lembrou mais de Jesus. Estava lá, tranquilo. Quando acabou o seu turno, ele foi voltar para o quarto, aí que ele se lembrou de Jesus. E disse, nossa, agora eu não vou ter mais chance de conversar com Jesus, nem de vê-lo mais uma vez. E foi para o seu quarto muito triste, porque ele tinha perdido a oportunidade. Quando ele abriu, Jesus estava lá, sentado na beira da cama dele. E Senhor, ele disse, eu estou te esperando. Mas Senhor, eu demorei tanto. Pois é, se você tivesse ficado aqui conversando comigo, eu teria ido embora na mesma hora. Como você foi cuidar dos necessitados, cumprindo a sua obrigação, é lógico que eu te esperasse. Então é isto. Quer dizer, nós temos obrigações, é mais do que orar. É arar na seara de Jesus. É muito mais. E esses filósofos já falavam isso. Que mesmo as mais belas preces não são tão importantes quanto as ações, né? As ações mais belas. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os favores divinos,
mas se fosse apenas orando. Mas não, pois só são verdadeiramente sábios e justos os que por suas palavras e seus atos resgatam o que devem aos deuses e aos homens. Veja que eles falam, Sócrates e Platão, Grécia, são deuses, né? Havia o paganismo, eles entendiam isso, mas ainda assim a ideia deles era perfeita. Kardec também não faz comentário sobre isso, mas está no capítulo 10. Tudo isso vai rodar lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos ainda adentrar. E o item 16. Chamo de homem vicioso, dizia Sócrates, ao amante vulgar que ama mais ao corpo que à alma. O amor está por toda a natureza e incita-nos a exercer a nossa inteligência. Encontramo-lo até mesmo no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras. Ele se enfeita e fixa a sua morada onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que traz a paz aos homens, a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o sossego à dor. É lindo isso. Esses filósofos observavam muito a natureza. E ele falando do verdadeiro amor, porque ele dizia que ele chamava de homem vicioso aquele amante vulgar que amava mais o corpo do que a alma. Então essas buscas incessantes dos prazeres materiais, a isso ele chamava um homem vicioso. E não um homem de sentimentos de amorosidade mais puros, porque ele dizia, porque o amor está em toda a natureza, não está só nessa questão do corpo em si, mas está em toda a natureza e chama-nos a exercer a nossa inteligência. Ele nos convida a isso e ele diz, encontramos-lo mesmo no movimento dos astros. Quando nós vamos ver as questões químicas, da química orgânica, da química inorgânica, como aprendemos, quando estamos falando de átomos, quando nós estamos falando da união dos átomos para formar uma molécula e sucessivamente as uniões que vão formando as substâncias, matérias da face da Terra, há uma atração entre os átomos para que haja uma covalência, para que haja uma união perfeita entre eles. Isto é amor. O amor na expressão deste universo. Por isso que nós vamos ver uma das questões do Livro dos Espíritos, o amor de início é essa atração entre os corpos. Esse é o primeiro, que é o primitivo. Então, há para depois o refino na espécie humana, que deveria haver, que para muitas pessoas ainda não há, que é chegar a sentimentos. Começa lá numa atração entre átomos, átomos primitivos para formar o átomo como nós conhecemos. Partículas subatômicas se juntaram, dando origem a um átomo primitivo. E assim os corpos celestes. Existe entre eles harmonia, existe entre eles um intercâmbio de energias. Essa é a manifestação de amor nos corpos celestes. Essa perfeição, esse cuidado entre eles, o zelo pelo equilíbrio entre eles, é o amor divino se mostrando a todos nós. Ainda falavam os filósofos a respeito do amor. É o amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras. Ele se enfeita e fixa a sua morada onde encontra flores e perfumes, mostrando todos os reinos. Começou no mineral, onde é a atração entre as moléculas, vai para o reino vegetal, onde já existe uma sensibilidade entre as espécies e elas se procuram, elas se reproduzem dentro do mesmo grupo, para passar aos animais e chegar aos homens. É ainda o amor que traz a paz aos homens. Se não há paz entre nós, é porque não há amor entre nós. Amor como cuidado, como zelo, como atenção, como um olhar de responsabilidade, um olhar de pertinência.
Então não existe paz porque não existe amor. Porque onde existe amor, as criaturas estão em paz. Há uma paz na consciência, há uma paz no coração. Então, é uma questão, e ele ainda diz, traz a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o sossego à dor. O amor que deve unir os homens, analisa Kardec, por um sentimento de fraternidade, vejam que é uma qualidade de amor superior àquela do instinto primeiro. É uma consequência dessa teoria de Platão, sobre o amor universal como lei da natureza. Sócrates, tendo dito que o amor não é um Deus nem um mortal, mas um grande demônio, ou seja, um grande espírito, porque daimon nós já vimos que era a palavra grega que significava um espírito, uma flama, um ânima, o daimon, não importa como falassem. Um grande espírito que preside ao amor universal. Esta afirmação lhe foi, sobretudo, imputada como crime. Ele foi acusado disso. Para isso, condenaram ele a tomar cicuta, o veneno que o mataria. Porque ele falou do amor, porque ele falou da paz, porque ele falou da harmonia entre as criaturas. Por conta disso, e falar que existe um grande espírito, porque ele vivia num mundo pagão, de muitos deuses. E nós temos isso aqui hoje, os deuses materialistas, as coisas materiais que nós colocamos como se fossem deuses em nossas vidas. Fale contra isso, fale de um sentimento, fale de alguma coisa maior, de um ser maior. Quantas brigas nós estamos vendo na nossa atualidade por conta da deidade de Deus ou de Jesus, querem tirar tudo isso do panteão mental das criaturas? E aí acaba-se a nossa paz. Nós só teremos paz se tudo isso estiver vigente. Existe um amor universal. Ainda temos alguma expressão de amor para os que são caros a nós, ao nosso coração, mas estender isso a todos, nós estamos muito longe de tudo isso. Enfim, estamos na caminhada, né? Talvez hoje não identifiquem como crime agirmos com este pensamento, termos este pensamento, ainda temos uma liberdade de pensamento. O Livro dos Espíritos, onde verdadeiramente somos livres, é no pensamento. O homem só é verdadeiramente livre no pensamento, porque às vezes não podemos nem exteriorizar os nossos pensamentos. Ou estamos cerceados ou somos criticados. Então não podemos, mas somos livres para pensar. E nós vamos ainda fazer só mais um item, o item 17, que fala sobre a virtude. Sócrates dizia, a virtude não pode ser ensinada. Ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. Essa era a afirmativa, como se fosse um crédito, uma bênção de Deus a uma pessoa, que ninguém poderia ensinar virtude a outra. E aí, Kardec analisa assim, é quase a doutrina cristã sobre a graça. Quer dizer, Deus concede a uns a bondade, a generosidade e a outros não, porque existe, né? Recebeu a graça de Deus, por isso é daquela forma. Mas Kardec vai analisar, se a virtude é um dom de Deus, é um favor e pode perguntar-se por que ela não é concedida a todos? Porque Deus tem todas as virtudes, é a suprema bondade, é o supremo amor, a suprema inteligência, né? Tem todas as virtudes. Se isso é uma concessão dele aos seus filhos, está no DNA divino, como é que ele não dá para todos? Nem todos recebem. De outro lado, se ela é um dom, não há mérito da parte daquele que a possui, porque ele já recebeu de graça. Ele está bonzinho porque Deus fez ele bonzinho, o outro está malzinho porque Deus fez ele malzinho. Que Deus é esse? Parcial dessa forma. O Espiritismo é mais explícito. Ele ensina que aquele que a possui, que possui uma virtude desenvolvida, a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições.
Então, não é um dom de Deus dado gratuitamente a um, a outro não, a um, a outro não. Mas é algo que cada um de nós pode conquistar e vai conquistar, vai desenvolver. Está no DNA divino de todos, mas para se tornar um DNA presente, ativo, nós temos que exercitar. Por enquanto, em muitos ele está recessivo e não dominante. Então, por conta disso, diz, nós vamos nos livrando pouco a pouco das nossas imperfeições, desenvolvendo as virtudes. A graça, que é a bênção, é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Isto sim, ele dá a todos força. Força para que a gente consiga olhar para si mesmo, observar o que está dificultando a nossa caminhada, nos trazendo a infelicidade, a tristeza, complicando as nossas vidas e irmos nos esforçando para nos libertarmos disso. Essa força ele dá igual, essa é a graça de Deus, dá igual para todo mundo de boa vontade, a fim de se livrar do mal e aprender a fazer o bem. Então nós vamos parar por aí, ficamos ainda com alguns poucos itens para a semana que vem, se Deus quiser, na terça-feira que vem continuamos dentro do Evangelho. Mas percebam como essa introdução do Evangelho é rica, importante para que a gente desenvolva uma forma de pensar mais concorde a todos os ensinos que Jesus nos trouxe. Vamos fazer a nossa prece hoje é de Emmanuel, chama-se Oração Nossa, como reflexão final, para que a gente verdadeiramente vista a farda do bem, o clichê no coração do verdadeiro cristão. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar ninguém, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, Senhor, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e amanhã, se Deus quiser, nossa quarta-feira do livro Pão Nosso, estaremos aqui. Assim Ele nos permita muita paz, muita luz, tranquilidade nas consciências e nos corações. Deus abençoe a todos.